Olha, muita gente me pediu para eu reagir a esse vídeo aqui. Você bota fé nisso? Trocadilho, né? Dá uma olhada. O veganismo deve ser rejeitado, primeiro, porque ele fere a constatação natural de que o homem é maior que os animais. Que Deus me ilumine e que eu possa fazer um react bem legal para rebater essas colocações que o pastor Rodrigo Mocelin acabou falando nesse vídeo. Então vamos lá, vídeo react no ar. Eu sou o Ricardo Laurino com esse fone moderníssimo, graças a Deus. Você está no Momento Veg. Eu já tô com o fone de ouvido aqui pra gente ir direto pro react. Mas enquanto isso, você já vai curtindo, compartilhando, deixa seu comentário também. E claro, se você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreve aqui. Vamos lá, vamos ver o que o pastor falou, hein? O vegetariano não come nada de origem animal. O vegano vai além, boicotando o que considera qualquer tipo de exploração animal. Não usa roupas de pele, couro, rejeita produtos testados em animais, não frequenta rodeios, não pesca. A lista de pessoas famosas adeptas de tal prática é bem grande. Brad Pitt, Paul McCartney, Ariana Grande. Eles são os mesmos que são contra o uso de animais em testes para a descoberta de remédios que poderão salvar inúmeras e inúmeras vidas, inúmeros seres humanos. Bom, ele falou aí dos testes que vão salvar seres humanos, mas antes ele explicou sobre o que seria veganismo, parecendo que ele entende bem o que seria a atitude de um vegano. Mas, ao longo do vídeo, você vai perceber que ele não entende o motivo dessa atitude, porque isso é só uma consequência, não é algo simplesmente jogado. Esse é o primeiro ponto que a gente percebe, que apesar dele iniciar falando algo que faz sentido em relação ao que é o veganismo, ele não entende o motivo do veganismo. Isso é bem interessante. Depois ele cita alguns nomes que não são nomes de pessoas veganas realmente, né? São pessoas que a gente comenta que são simpatizantes, né? E que podem até vir. Aliás, por que não são ainda? Virem veganos aí, tão pertinho e acabam não dando o passo seguinte, mas ele acabou citando nomes de pessoas que não são e já dá um toque, a gente já percebe, né? Aqui um viés de equívoco, que são pessoas que são contra os testes em animais, que poderão desenvolver remédios e assim por diante. Lembrem-se, os veganos não são contra o desenvolvimento da ciência. O que os veganos pregam é que todo investimento, né, bilhões e bilhões de dólares, sejam investidos em modelos que não usem os animais. Essa é a grande diferença, porque quando fala assim, dá a impressão que está se falando, os veganos não querem salvar ninguém, não quer que tenha remédio e tal. Não, não é isso. Eu já dei exemplos aqui. Por exemplo, a gente teve lá na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente teve o desenvolvimento, por exemplo, dos coletes salva-vidas por intermédio de testes em prisioneiros de guerra. Testes terríveis, que jogavam os prisioneiros em tanques congelados de água e aí descobriram que eles deveriam se manter acima, com o pescoço acima da água, que isso manteria a pessoa mais tempo viva. Você é a favor disso? Claro que a gente é a favor dos coletes salva-vidas, mas a gente acha que é possível sim se desenvolver métodos que não utilizem nem os seres humanos como foram utilizados e atualmente também não se utilize animais. Então, esse já é um viés aí que eu não curto muito, porque dá a impressão que o vegano é contra a cura, contra ajudar as pessoas. Não, não, vamos lá. Mas eles acreditam que podem matar um bebê no ventre para salvar a sua carreira. Peraí, aí ó, rapidinho, cortei. E aí ele fala, né, já entra na questão do aborto. Não, aí são coisas diferentes, né? Existem veganos a favor, existem veganos contra o aborto. Também há uma questão, inclusive lá no Pânico, quando eu participei do Pânico debatendo com o Pondé, eu falei sobre isso, né? Quando pessoas, que inclusive muitos não são veganos, elas citam o fato de que, apesar de ser uma vida sim, aquele feto, né, ele ainda não tem a capacidade da senciência, de sentir dor, né? Passado um período, quando a ciência já comprova que aquele ser tem essa capacidade, aí a maioria, né, esmagadora das pessoas é contra. Então, não é uma questão relacionada ao veganismo isso, tá? Você vai ter veganos que são a favor, tem pessoas que são veganas contra e também
não veganos a favor e não veganos contra, ou seja, é algo fora do veganismo, que pode ser debatido, conversado, mas que é uma pena que acabe se misturando, né? Vamos lá. Toda ação está sempre baseada em alguma ideia. No período pré-socrático, por exemplo, alguns filósofos eles não seguiam um veganismo radical como nós vemos hoje, mas eles se recusavam a ingerir alguns alimentos. Os pitagóricos, por exemplo, abstinham-se de peixes e de aves. E por que eles faziam isso? Eles acreditavam que o homem possui ciclos de 3.000 anos de vida aqui na Terra. Com isso, após a morte, a alma migrava para outro lugar, que poderia ser em animais. E os veganos modernos? Qual a base filosófica sobre a qual se assenta os seus argumentos? Bom, aí ele falou sobre o passado, né? Sobre os resquícios do início dessa questão da nossa relação com os animais, mas o fato é que a gente não precisa falar de pitagóricos, não precisa falar de nenhum grupo específico. Esse tema sempre foi questionado, né? Às vezes mais, às vezes menos, às vezes com uma grande censura para que isso não fosse falado. E agora ele vai falar do movimento, né? Como ele é atualmente. Então vamos lá ouvir. Mas independe, né? Questionar a nossa relação com os animais, não vejo problema nenhum em nenhuma época da nossa história. Mas vamos lá. A ideia de que somos iguais. A galinha e um homem são ambos seres vivos, porque é assassinato matar um e não o outro. Primeiro, só por meio de observação já seria possível notar a diferença entre nós e os animais. Afinal, você já viu alguma galinha cacarejar algo próximo de A Nona Sinfonia de Beethoven ou um boi escrever com 1/10 da genialidade de Shakespeare? Bom, vamos lá. Será que a gente vai chegar a uma galinha aí, ser cantora, compositora, um boi... Que bobagem isso, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de capacidade de sentir dor, capacidade de sofrer, de não querer passar fome e tal. E nisso que nós somos iguais aos animais. E não tem problema nenhum, a gente não está comparando no sentido de quem é mais, quem é menos, que é um medo que as pessoas têm disso, né? E me parece que o pastor tem, vocês vão ver. Não, mas é fato, um animal como nós sente sede, sente fome, luta por sua vida. Nesse sentido é igual. Mas mesmo os humanos são diferentes, né? Eu não preciso olhar para uma galinha e ver que eu sou diferente deles, né? Eu posso olhar para o pastor, o próprio pastor, e perceber que eu tenho diferenças. Inclusive, reajo a situações de forma diferente. Posso sentir mais dor, ter mais resistência ou não. Isso é diferente, sim. Mas nós igualmente temos essas capacidades, pastor. É disso que a gente fala. Não é tão difícil entender, hein? E galinha, cacá, que exemplo, hein? Podia dar um exemplo melhor. Esse aí foi meio estranho. Mas vamos lá. Em segundo, se não pode matar a galinha por ser um ser vivo, por que é permitido matar um bebê que também é um ser vivo? Um bebê não é um ser vivo, dizem eles. É sim, em estágio inicial, mas é. Bom, isso aí do bebê, né? Ele até mudou para ficar mais fácil, dá para perceber que ele mudou o termo, né? E falou em bebê, quando na verdade ainda não é um bebê, é um feto, mas sim é um ser vivo. E entra naquilo que eu falei anteriormente. Tem veganos que defendem, tem veganos que não defendem o aborto, naqueles moldes que eu falei, né? Pensando em que o ser ainda não tem senciência, não tem capacidade de sofrer e tal, sem ficar questionando ou debatendo isso. Mas também é fato, existem não veganos que defendem também. Então isso não é relacionado ao veganismo. Você pode questionar uma pessoa ou outra, falar, mas você pensa assim, por que aquilo? Mas uma coisa não está correlacionada à outra. O movimento vegano fala da nossa relação com os animais e do respeito que a gente deve ter por conta dessas capacidades que eles têm, que são semelhantes às nossas. Então isso é algo muito simples, não é tão difícil de entender. Ô pastor, que coisa, mas vamos lá. Mas, de qualquer forma, por que vocês viram o beiço quando um ovo de tartaruga é quebrado, mas comemoram quando um bebê é abortado? Não vejo algum vegano falando, olha, nós estamos festejando porque nasceu mais uma tartaruga. Isso pode acontecer em alguma circunstância, mas não. O que o vegano busca é fazer com que cada um dos seres humanos tenha uma postura de respeito aos animais. Que quando vê um ovo de tartaruga, não acha que eu sou humano, então eu posso
comer esse ovo, ou de tartaruga, ou de galinha, ou juntar todos os animais numa gaiola, porque eu gosto do ovo dele e eu quero comer, ou então separar o bezerro de uma vaca e falar, não, esse leite é meu porque eu sou maioral e eu acho que é gostoso. Eu acho que está bem longe dessa visão. Não é questão de comemorar ou não comemorar, é uma questão de amplo respeito aos animais que se debate em relação ao veganismo. E já quando se encontra com essas questões, são questões que não se debate no âmbito do veganismo, mas sim no âmbito da sociedade, como aborto, eutanásia e outras coisas que a gente poderia falar. Vamos lá? Pastor tá misturando, pastor, tá misturando. O terceiro argumento é: não dá para fugir da morte. Campos de trigo também matam, assim como frigoríficos. Afinal, neste mundo caído, algo sempre morre para que outros vivam. É o que explica Cláudio Bertonati. Bom, vamos lá. Antes que o Cláudio Bertonati explique, não faz sentido. Não faz sentido. Se a gente defender que, mas aqui nesse mundo caído sempre vai ter morte, então liberou geral, é morte geral. Não, não é. A gente tem uma visão muito clara, né? Por exemplo, o trânsito. O trânsito é um espaço onde muitas pessoas morrem, mas ninguém defende que vamos matar, saiu no trânsito, se o pedestre tiver, se bobear, atropela, porque é isso, alguém tem que morrer. Não tem, não é obrigação, acontece, mas a gente não precisa fazer isso de forma intencional. Então eu já até imagino o que ele vai falar, né? Que nas plantações, isso aí já apareceu várias vezes na internet e é refutado de forma até simples e fácil. O que a gente precisa é, se acontecer de nos processos de produção animais morrerem, a gente trabalhar para evitar que eles morram. Assim como no trânsito morrem pessoas e a gente luta para que leis, conscientização façam com que as pessoas, com que o trânsito diminua, mas a gente sabe que há o risco. Então quando a gente fala aqui nas plantações, a gente está falando de algo que não faz sentido. E se acontece, nós veganos vamos tentar trabalhar, e nós veganos não, acho que todos precisam trabalhar para que os animais não sejam mortos nessas circunstâncias. A gente crie modelos e formas para que isso não ocorra. Ou seja, uma coisa é colocar animais para serem mortos, produzi-los de forma escalonada, em série, aos milhares, aos bilhões, para matar de forma intencional, e outra é acontecer acidentalmente e que a gente pode tentar trabalhar para que não ocorra. Então, ele vai falar, já tenho até certeza o que ele vai falar. E você já sabe também. Para cultivar arroz, os estuários, os córregos e os riachos são drenados para que se derive sua água e muitas vezes terminam secos ou mortos, sem vida. Como se empobrecem ou destroem esses ambientes naturais, muitos animais silvestres desamparados acabam buscando refúgio, comida nos cultivos que os estão substituindo. Olha, vamos lembrar nesse primeiro aí, lembrar o pastor que grande parte do uso, né, ele comenta ali, né, os cultivos que estão substituindo esses locais e tudo mais, boa parte, na verdade a grande maioria dessas áreas é por conta da pecuária, por conta dessa visão que você está defendendo, pastor. Porque uma África inteira é utilizada como pasto. E a gente utiliza aí, a gente sabe muito bem como criam esses espaços de pasto. A gente não precisa olhar lá para fora, aqui no Brasil a gente sabe muito bem o que acontece na Amazônia, né? Que mais de 80% das áreas devastadas da Amazônia estão sendo utilizadas para pasto. Ou então para boa parte das culturas, das monoculturas, que se transformam em ração para animais. Então tudo isso que você está falando, pastor, é mais um reforço em relação a gente ter uma nova postura em relação aos animais. Não porque diretamente isso vai acontecer, mas por consequência. E é interessante isso. É interessante quando a gente tem uma postura de respeito em relação aos animais, como isso se traduz em benefícios em outros aspectos, que também beneficiam os seres humanos e os próprios outros animais que de repente são vítimas desse processo. Então, vamos lá, vamos continuar ouvindo. Ele vai falar sobre isso. Desata um segundo golpe. Que para evitar que as aves ou os mamíferos comam os grãos ou os brotos, são espalhadas sementes envenenadas. Não entenderam, né? Ele está falando disso. Se trazem caçadores selvagens, simplesmente ou ainda até infantil. são dados
tiros essa de explicação. É chumbo. infantil Ninguém essa explicação. que saiba disso Vamos para frente, pode vai. dizer. Cláudio ainda Vamos ver o que propõe o Cláudio um desafio. propôs. Visitem um campo de produção agrícola e um campo de produção pecuária e notem uma incrível semelhança. Não há diversidade de forma de vida ali. O veganismo também é muito associado à luta contra o capitalismo. É muito comum ver veganos dizendo que não dá para ser vegano sem repudiar o livre mercado. Bom, ele falou de livre mercado capitalista, ele vai continuar, mas primeiro eu já quero pegar esse termo que ele fala. É muito comum. Sim, é um grupo grande de pessoas que adotam o veganismo e acreditam que é importante a gente combater o capitalismo. Mas isso não é do veganismo. Existem outros veganos que não têm essa visão. Ainda que achem que o modelo de capitalismo que a gente vive deva ser sim desenvolvido, melhorado, questionado muito por conta de vários problemas que eu não preciso nem comentar aqui. Então, ele mesmo já joga a bola e estoura a bola dele mesmo, dizer que é comum ouvir. É a mesma coisa eu dizer que é comum eu ouvir veganos falarem que o arroz é a comida que eles mais gostam. Tá, é comum, mas não precisa. O cara não precisa ser vegano e comer arroz, apesar de ser bom. Então, pastor, já até imagino o que você vai falar. E você mesmo já jogou a bomba dentro do teu próprio argumento. O capitalismo, por verem no livre mercado um agente opressor que fomenta o consumo. A luta de classes que já foi entre burgueses e operários, agora é transferida para homem e mulher, branco e negro, e também passa a ser entre homem e animal. É o seguinte: o socialismo está sempre perdendo suas guerras, mas ele renasce das cinzas, utilizando-se do discurso opressor e oprimido sempre para recrutar novos soldados. O sonho desse povo é que acabássemos com o mercado e aplicássemos o que Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, tentou fazer na Índia. Bom, antes do Mahatma Gandhi, então fica bem claro isso, né? Ele mistura, faz uma mistureba. Aliás, aqui vale um toque para veganos. Ótimo se você é anticapitalista ou se você é capitalista. Não tem problema o que você pensa em relação a isso, porque eu acho que todos têm a intenção de construírem um mundo melhor. Alguns acreditam que é via capitalismo, outro anarquismo, outro socialismo, porque eu tenho muita abertura em relação a isso, talvez pela forma que eu abordo esse tema. Mas é fato, a gente precisa tomar cuidado para não vincular o veganismo a um ou outro. E eu digo isso para qualquer grupo que for. Porque, ainda que você ache que somente desse jeito vai dar certo, existem milhões de pessoas que não concordam com isso. E se você conecta, ele vai pensar: ah, então eu preciso combater isso, porque isso vai contra a minha visão. E aí a ideia do veganismo, que você, com toda a vontade de fazer algo legal, bacana, você acaba jogando pessoas contra em uma questão que basicamente pode sim ser agregado. Você pode achar que é melhor assim, é melhor, mas pode sim, são valores anteriores. O amplo respeito aos animais são valores que podem ser adotados em qualquer sistema, seja econômico, social. A questão é como isso é desenvolvido e se esses valores realmente estão internalizados. É o que a gente tenta fazer. Mas olha como não é legal a gente fazer esse tipo de vinculação dizendo só pode ser assim. E quem pensa diferente e não concorda com um modelo econômico, pronto, tá fora? Você tá excluído? Não. Ele também pode ter um amplo respeito aos animais, ele também pode defender um modelo que seja diferente do seu, mas buscando um modelo. É difícil, tem muito debate, mas é bom a gente pensar nisso. Vamos lá, pastor, até tinha esquecido, pastor, vamos lá. Uma economia local livre da influência do mercado externo. Numa carta a Tolstói, Gandhi explicou o seu objetivo. Deve-se construir uma sociedade onde cada vilarejo seja autossustentável e capaz de cuidar de seus próprios negócios. Kevin D. Williamson resumiu o pensamento do líder indiano, explicando que Gandhi refutou o comércio, os investimentos, a tecnologia, criando uma cultura moral e política que deixou seu povo sujeito ao empobrecimento. Ok, vamos lá. Ele misturou, várias coisas, mas eu acho que a questão que a gente pode tirar em relação a Gandhi era
da postura de benevolência que a gente poderia ter. Eu imagino que Gandhi possa cometer erros relativo a modelo social, a modelo econômico. Isso não precisa ser debatido dentro do âmbito do veganismo. Ora, quantas pessoas com boas visões, com bons sentimentos, super boa vontade podem cometer erros de avaliações? A questão não é essa. A questão é a gente ter uma postura de amplo respeito aos animais. Seja lá o modelo, com tecnologia, sem tecnologia, com bastante investimento, com menos investimento. Tudo isso são questões que se agregam e podem sim ser trazidas para o ambiente do veganismo, diferente do que o pastor está falando aí. Oxa, pastor, poxa. Fica evidente que no centro do pensamento vegano há uma clara rejeição à revelação bíblica, que coloca o homem e somente o homem como a coroa da criação, por ser ele a imagem e expressão de Deus na Terra. No lugar, adota-se a teoria da evolução como explicação para a nossa origem. Por meio de seleção natural aleatória, durante bilhões de anos, nós teríamos evoluído de outros animais, nossos parentes, diferenciando-nos deles por sermos racionais, enquanto que eles, os animais, são irracionais. Mas no fim, somos todos bichos, todos animais. O veganismo deve ser rejeitado, primeiro, porque ele fere a constatação natural de que o homem é maior que os animais. Bom, vamos lá, agora entrou e é difícil, né? Não importa se você acredita no criacionismo ou na evolução. O fato é que o amplo respeito aos animais tá aí na tua escolha diária. Você respeitar e entender que os animais sentem, sofrem, independente deles serem nossos irmãos ou eles serem simples desconhecidos de DNA totalmente longe do nosso, que a ciência já provou que não, mas que não seja. E por conta, e aí pensando no que o pastor falou, por conta dessa visão que ele deu, que o ser humano é o topo, né? E aí não da cadeia alimentar, porque senão a gente já bagunça tudo, né? Mas poderia, mas o topo é maioral, é naturalmente acima dos outros. Se a gente tem essa capacidade, por que não transformar isso em uma postura de compaixão, benevolência, de justiça em relação aos animais? Por que não? Não importa se você acredita na evolução ou no criacionismo. Pense bem a respeito disso. Vamos lá. Em segundo, porque é hipócrita. Ao falar de igualdade para preservar uma galinha, no mesmo instante em que pede a morte de bebês. Tá, não pede morte de bebês, não pede nada disso. Isso aí é coisa de fora do veganismo, já falei e já reforço. Tem pessoas que não são veganas que falam, debatem sobre isso. Aliás, esse é um debate que é na sociedade geral, longe do ambiente do veganismo. Você pode até questionar as relações, isso é normal, mas não. Mesmo quem é a favor, eu vou reforçar, mesmo quem é a favor, pensa num aspecto em que aquele ser não tem a capacidade de sofrer, não tem a capacidade de sentir dor. A gente pode questionar e falar, não, vai ser proibido, não pode mais, aborto é proibido, tal. Legal, amplo respeito aos animais. Não, o aborto é liberado e tal, porque existem algumas situações em que, ótimo, amplo respeito aos animais, não tem uma coisa a ver com a outra. Entendem isso? Vamos lá. Em terceiro, por ser ensino de demônios, assim como Paulo afirma. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o que esses demônios ensinam? Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo 4. Em quarto lugar, o veganismo... Antes do quarto lugar, fiquei preocupado agora, né? Vamos lá. Em quarto lugar, o veganismo deve ser rejeitado pela contradição, já que para se produzir arroz também há morte. E por fim... Para se produzir arroz, também se produz a morte. Será que não é claro para ele? Não é só para produzir o arroz. Existe a contradição dele. Para ele andar de carro, ele alimenta um trânsito que mata seres humanos.
E na visão dele, e na visão de todos, isso não é correto, mas é acidental. Ou seja, como é diferente, pastor, que equívoco. Meu Deus. O veganismo deve ser rejeitado por sua identificação com o socialismo. Aquela ideologia que deixou um rastro de miséria por onde passou, matando milhões de pessoas de fome no século passado. Olha, se você for socialista, pode ser vegano e respeitar amplamente os animais. Se você for anarquista, a mesma coisa. Se você for capitalista, a mesma coisa. Abrace esse valor de que os animais merecem o amplo respeito. E cuidado para não criar visões que afastam grupos que de repente não pensem igual a você. Então vamos lá. Não pensem ou não pensam? Você entendeu? Ao eliminar o livre mercado. Na realidade, um bom jeito de tornar um mundo vegano, na marra, é tornar a economia totalmente socialista. Pois quando isso acontece, não tem nada para comer, a não ser barro. Acabou assim? Comer barro? Bom, acho que tem vários equívocos de base. E aí, isso eu sempre falo, quando você não entende algo na base, você desenvolve questões que já começam pelo equívoco. É o que aconteceu aqui com o pastor, infelizmente. Mas, já que a gente está falando de pastor, né? A gente está falando da religiosidade, é possível sim uma pessoa ser religiosa, abraçar a religião, seja lá qual for, e agregar o amplo respeito aos animais. Eu vou terminar agora esse vídeo com uma mensagem do padre Paulo César. Perguntaram-me o que seria o veganismo para mim, né, na questão religiosa pessoal. Bom, para mim, o veganismo é uma conduta ética moral que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. Pois Deus, como Criador, é mantenedor das suas obras, da sua criação, das suas criaturas. E nós cristãos, que nós dizemos ser imagem e semelhança de Deus aqui, então também deveríamos ser os mantenedores, cuidadores, zeladores da criação de Deus. E também deveríamos ser capazes, assim como São Francisco de Assis, de ver na criação de Deus a presença dele. Então, o veganismo está acima de ideologias, de correntes filosóficas, ele está acima de tudo isso. A compaixão é a base, né, da essência humana, deveria ser. Acredito que virá a ser. Então, o veganismo, os veganos são aqueles que vivem mais próximos do plano de Deus. Por isso que tem me encantado cada dia mais. Outra coisa, eu penso ser um dos maiores escândalos da história os cristãos serem indiferentes ao sofrimento animal. Ou exploradores, né, da vida animal. Isso é um dos maiores escândalos. E que daqui a 100 anos, quem sabe as pessoas estarão horrorizadas ao ver o nosso comportamento atual com relação às demais criaturas. Mas eu acredito no despertar, acredito que isso não será para sempre. Não devemos nos conformar com a indiferença, ao sofrimento. Pois, como diz no Eclesiástico 18:12, o desejo de imitar a Deus, ele nos faz ter compaixão para com o próximo, mas a misericórdia de Deus se estende a todas as criaturas. Paz e bem. E é por isso que eu sempre digo que não há portões de céu nenhum, seja lá de qual religião for, que não vai permitir a sua entrada por conta de você ter escolhido ter compaixão em relação aos animais. Eu tenho certeza disso. E se fecharem, pode vir falar comigo que eu vou lá conversar com... Como é que fecharam? Não pode? O cara teve compaixão? Respeitou os animais? Não pode. Então é isso aí. Até o próximo vídeo aqui no Momento Veg. Ah, não esquece de comentar. Vamos lá.